Hoje é o dia de adorarmos a Deus, assim como todos os dias de nossa vida, a qual o Senhor Jesus Cristo nos concede dia após dia a graça e a paz no nosso interior, no nosso coração. Nos dá como hoje o dom maravilhoso que é a vida e diante delas oportunidade de nós fazermos coisas boas, prazerosas e também harmoniosas junto àqueles que estarão do nosso lado. Que Deus abençoe poderosamente você, sua família, a sua casa, toda a sua parentela estejam debaixo da potente mão do Senhor. Que a graça redentora de Jesus possa alcançar a todos que fizerem parte da sua vida neste dia e que a bênção do Senhor recaiam sobre vocês, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor é bom em todo o tempo. Não podemos nos queixar, não podemos reclamar da bondade de Deus. Ele tem sido fiel para conosco. E hoje, mais uma vez, Ele mostra essa fidelidade, aplicando sobre nós a sua misericórdia, nos dando a oportunidade de estarmos de pé. Bem certo que hoje Deus escolheu você, que está nos ouvindo, para poder falar ao seu coração. Falar poderosamente através da sua palavra, que vai condizer com tudo aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Hoje a palavra do Senhor, para aqueles que nos acompanham através deste canal, vindo junto conosco, as orações, o versículo da meditação da palavra e também junto conosco, adorando a Deus. É um prazer para nós termos você aqui. Então já curta esse vídeo, já compartilha com aquele que necessita também de, nesses primeiras horas do dia, estar trazendo o Senhor para perto, fazendo dele a sua primícia. Deus se agrada daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, a palavra de hoje está em Deuteronômio capítulo 28, no seu versículo 7, que diz assim: O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Eles podem se levantar por um caminho e virem contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão de ti. Amados, esta palavra da parte de Deus, na época dos reis, das dinastias, aonde os inimigos do povo de Deus eram os exércitos que se levantavam para poder destruir, para poder acabar com a população a qual Deus estava ali regendo. Então Deus vai fazer àquele povo promessas de fazer com que os seus inimigos fossem destruídos. Hoje nós vivemos numa época diferente, a dispensação da graça. Os nossos inimigos hoje são outros. O apóstolo Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades da maldade. A nossa luta não é contra as pessoas que estão à nossa volta, por mais que elas se levantem contra nós. A nossa luta é com aqueles que influenciam essas pessoas a se levantarem contra nós. Entender isso é um grande passo para que o amor de Deus e a comunhão junto aos irmãos venha penetrar no nosso coração. Entender de que as pessoas, elas são movidas pela raiva, pelo ódio, pela ganância, através de espíritos imundos que têm conduzido elas a pensarem ou sentirem dessa forma, fazendo assim com que outras pessoas ao seu redor pareçam seus inimigos, mas não são. A Bíblia fala, Jesus vai nos dar o conselho, que nós devemos amar o nosso próximo. E o nosso próximo não é somente aqueles que são parte da nossa vida de forma harmoniosa, mas o nosso próximo também é aqueles que não conhecemos na intimidade, ou até mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos. Jesus disse: se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos? Mas devemos amar e orar por aqueles que nos perseguem, fazendo assim a vontade de Deus. Então, queridos, esta palavra de Deuteronômio é baseada pelo tempo
naquele tempo, naquela época, Deus iria colocar os inimigos diante do seu povo feridos. Eles não iam prevalecer nas investidas. E os nossos inimigos hoje não são pessoas, mas são principados, são potestades do mal. Isso quer dizer que nós temos que lutar com as armas que Deus nos dá: oração, louvor, clamor ao Senhor, se entregar e obedecer a Deus, para que no mundo espiritual todos os nossos inimigos sejam destruídos, derrotados pelo poder da palavra do Senhor. Lembra quando Jesus ele vai passar pela primeira provação em parte física, terrena? Ele vai para um deserto e ali passa 40 dias. E o inimigo de sua alma, o inimigo do seu espírito, o diabo, a Bíblia fala que o diabo vai visitar Jesus, oferecendo as bandejas, oferecendo para Jesus, as riquezas da terra. Mas Jesus não pegou nenhuma pedra, não pegou nenhuma espada para poder atingir ao inimigo. Jesus simplesmente com a palavra repreendeu o inimigo e o inimigo teve que se retirar. Se nós soubermos exatamente as armas que nós temos em mãos, nós não seremos vencidos com as investidas do mal. Nós vamos romper todas as barreiras e todas as muralhas que o inimigo colocar em nossa frente. Por isso, queridos, mesmo que alguém se levante contra você com ódio, com rancor, com calúnia, neste dia, não deixe com que isso abale o seu humor, o seu ânimo. Permita-se controlar as suas emoções, permita-se controlar o seu ânimo. Não deixe com que as coisas venham te abalar, venham te atrapalhar nesse dia. Mas entenda de que Jesus ele vai te abençoar quando você agir da forma mais correta possível, não odiando ou não usando os mesmos argumentos que alguém com raiva, ódio e rancor possa usar contra você, mas sempre entregando essa pessoa nas mãos do Senhor, para que Deus possa dar a ela a recompensa por todas as suas atitudes. E sabendo que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o vizinho, não é contra o colega de trabalho, não é contra aquela pessoa que te fechou no trânsito. A nossa luta é contra os principados e potestades. E Deus nos dá a arma correta, a oração, a obediência, para que possamos estar sendo munidos com todas as munições para podermos vencer essa guerra. Entenda, querido, aquela pessoa que está te perseguindo, está te apontando, te caluniando, também é um filho de Deus. E Deus também quer amar ela ou ama ela da mesma forma que ama você. Então vamos viver em comunhão, vamos viver em harmonia, vamos saber entender uns e os outros, para que possamos então desfrutar da grandiosa, da maravilhosa presença do Pai em nosso meio. Queridos, esta é a palavra de hoje. Nesta manhã o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Seja feliz nesse dia, queridos e amados irmãos, e que nada seja grande o bastante para te impedir de alcançar os seus objetivos, e que a bênção do Senhor recaia sobre todos os seus passos, projetos, sonhos e planos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, seja feliz em nome de Jesus. Amém.